pensar um pouquinho na palavra deste mesmo Deus, convido a igreja a abrir a palavra de Deus no livro de Timóteo, na carta enviada de Paulo a Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 3. 1 Timóteo, capítulo 3. Meus irmãos, nós somos chamados e nos denominamos presbiterianos, a Igreja Presbiteriana do Brasil. E quando nós falamos isso, muitas vezes nós não nos damos conta do que de fato significa esse termo. E hoje eu gostaria que nós compreendêssemos um pouquinho mais do que é o presbítero e por que nós somos essa igreja que se autodenomina presbiteriana, esse sistema de governo nosso. E hoje eu gostaria de falar um pouquinho com os irmãos a respeito da função que Deus deu à igreja, deu a homens da igreja de serem presbíteros. E vamos fazer isso lendo a palavra de Deus aí em 1 Timóteo, capítulo 3, versículos 1 até o versículo 7. Diz assim a palavra de Deus. Fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos. Senhor nosso Deus, nós colocamos este momento diante de Ti, lemos a Sua palavra, pedimos Sua graça, Pai, para que nós possamos compreendê-la e também possamos aplicá-la em nossas vidas. Tudo isso nós pedimos e rogamos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu tenho tratado com vocês a carta de 1 Timóteo e nós falamos na última vez a respeito do culto público e a respeito da função das mulheres na igreja. E agora Paulo continua escrevendo a Timóteo e trata um pouquinho a respeito da função dos homens na igreja. Já nos falou um pouquinho sobre o que a mulher deve fazer e o que não deve fazer. E agora ele vai falar um pouquinho sobre qual que é a função dos homens, o que os homens devem e podem fazer e quais funções que eles podem ter. E quando nós lemos esse texto, fica muito claro que na igreja do Senhor existem duas funções possíveis para os homens. A de bispos e a de diáconos, tá? Se você lê outras cartas paulinas, fica muito claro isso. Lá em Filipenses 1:1, Paulo escreve assim: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. E hoje, a nossa ideia não é falar sobre os dois tipos de bispos e diáconos, a nossa ideia é falar apenas sobre os bispos. E vamos falar a respeito de uma parte disso, porque o texto é muito longo e eu não quero que nós nos delonguemos tanto. Então, em outra ocasião, falaremos a respeito da outra parte sobre os bispos, tá? Então, hoje, nossa ideia é falar um pouquinho sobre o que é ser um bispo na igreja verdadeira do Senhor. E a primeira coisa importante para a gente compreender é que bispo é a mesma coisa que presbítero. A gente leu aqui e está escrito que homens podem almejar o episcopado. E episcopado vem da palavra grega episkopes. Tá? E só para vocês entenderem isso, episcopes, a ideia é de duas palavrinhas gregas. Uma chama epi e a outra é skopes. Tá bom? Epi é sobre, skopes tem a ver com visão. Por isso que quando a gente fala de episcopado, de bispo, é a ideia de alguém que tem uma supervisão sobre algo, tá bom? Então a ideia daquele que é bispo é alguém que é supervisor
de algo. E quando isso se refere à igreja, o bispo é aquele que supervisiona ou aquele que lidera a igreja. A palavra presbítero já tem um outro sentido na Bíblia, que é de ancião, que é de senhor de mais idade, alguém um pouco mais velho. E é usado na Bíblia tanto para falar de homens mais velhos, quanto para falar de homens que são presbíteros, que cuidam da igreja. E a gente pode ver isso muito claramente quando a gente lê, por exemplo, lá em Tito, capítulo 1, versículo 5, Paulo fala assim para Tito: olha, por esta causa te deixei em Creta, ele deixou Tito em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros, conforme te prescrevi. Eu estou lendo esse texto para mostrar para os irmãos que presbítero, apesar de significar ancião, não significa somente ancião. Se for apenas um homem velho não é constituído. Ele se torna ancião com o tempo e ele é. Mas aqui Paulo fala para Tito constituir presbíteros, constituir homens anciãos. A ideia é que constitua homens para liderar a igreja. E se homens que são presbíteros também são bispos, nós pela Bíblia vemos que estes homens também são pastores. Eu peço que os irmãos abram a palavra de Deus em Atos 20. A gente vai ler só o versículo 17 e o versículo 28. E esse texto é importante para a gente compreender essa questão. Atos capítulo 20, versículo 17 e versículo 28. E eu estou explicando tudo isso, meus irmãos, porque existe um entendimento, não só na igreja evangélica brasileira, mas também na igreja católica, de que o bispo é aquele que tem uma posição superior ao pastor e superior aos presbíteros e outros obreiros. É o que a gente vê por aí. Tem algumas igrejas em que nós temos o presbítero, temos o diácono, temos aí o pastor, e então nós temos o bispo, e alguns outros continuam. Então nós temos o apóstolo e por aí vai. Numa ideia de hierarquia. E não é isso que a Bíblia traz, não é essa a ideia. Apesar de muitas igrejas pintarem assim. E isso fica muito claro nesse texto que a gente vai ler de Atos 20. Em Atos 20, está escrito assim no versículo 17, de Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. Então, são chamados os presbíteros da igreja. E no versículo 28, para esse mesmo grupo que são os presbíteros, veja o que está escrito: atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Então você vê que no mesmo capítulo, em Atos 20, esse grupo de homens é chamado de presbíteros, é chamado de bispo e é chamado de pastor, porque pastoreia. É a mesma função, a de bispo, a de presbítero e a de pastor. E é importante que nós entendamos isso para a gente compreender qual que é de fato a função dos homens que lideram a igreja. E na IPB, na nossa igreja, nós entendemos muito bem isso e entendemos que o pastor é também um presbítero. Algumas igrejas fazem uma divisão enorme, como se o pastor estivesse numa hierarquia acima dos presbíteros, mas nós entendemos que não. Nós entendemos que tanto o pastor quanto os presbíteros são todos presbíteros, de acordo com a palavra de Deus. A única diferença que é feita é que o pastor é um presbítero que ensina, é chamado de presbítero docente. E os presbíteros que estão no conselho são chamados de presbíteros regentes, os presbíteros que estão liderando ou regendo a igreja. Por exemplo, abra aí no texto que a gente está vendo, lá em 1 Timóteo, vai para o capítulo 5, e vocês têm no versículo 17 algo que deixa muito claro isso para a gente. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 17, está escrito o seguinte: devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino.
Aqui Paulo divide para Timóteo essas duas funções, os que presidem e os que ensinam. E estes devem ser considerados merecedores de dobrados honorários por fazerem essas coisas. De modo que fica muito claro, meus irmãos, que o presbiterato é o pastorado também, e o pastor é um presbítero. Eu li um texto no início, aqui lá de Paulo aos Efésios, falando que Deus mesmo concedeu à igreja homens para liderarem a igreja. E ele deu para a igreja apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, né? E nós vemos que a ideia de ensino de um presbítero que ensina está desde o início, e isso é muito necessário à igreja. Isso, meus irmãos, para nós entendermos o que é o termo presbítero e o termo bispo. Agora, lendo o texto que a gente está tentando compreender aí, no capítulo 3, ele começa falando o seguinte: fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. Meus irmãos, uma primeira aplicação que eu vejo aqui importante é que o presbiterado e o pastorado também é algo que pode ser almejado. Um homem pode querer ser presbítero e querer ser pastor. É interessante porque muitas vezes nós temos uma visão na igreja de que o homem não pode querer isso, de que a pessoa não pode porque isso seria de uma certa maneira algo tido como soberba ou como orgulho, alguém que quer ser alguma coisa, mas na realidade a palavra mostra que não. Mostra que quem quer isso quer uma coisa excelente e deve de fato almejar isso. Nós ouvimos muitas vezes que se trata de orgulho, mas na realidade Paulo coloca como uma coisa boa. Além disso, é importante que o homem queira, ou que é presbítero, ou que é pastor, queira ser. Às vezes eu converso com outros presbíteros e pastores e ouço histórias por aí de homens que dizem mais ou menos assim: olha, eu não queria ser pastor, mas Deus fez de um modo que eu tive que ir, eu fui forçado, né? Basicamente como se Deus precisasse muito daquele homem para fazer a obra. Na realidade, meus irmãos, a palavra não mostra isso. A palavra mostra que, de fato, o homem que vai ser presbítero, o homem que vai ser pastor, esse homem deve querer isso. Eu vou pedir para os irmãos abrirem mais uma vez em um outro texto, só porque é um texto que eu vou ler algumas vezes, lá em 1 Pedro, no capítulo 5. E é um texto que Pedro fala sobre também o presbiterato. 1 Pedro, capítulo 5, versículos 1 até o versículo 4. Pedro, capítulo 5, versículo de 1 até 4, tem várias características e ordens ao presbítero. E eu queria focar no versículo 2 agora. E ele fala assim, versículo 1 até o 2. Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu presbítero como eles, então Pedro se diz um presbítero também, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, não é porque alguém está mandando ou porque Deus está forçando, mas espontaneamente, como Deus quer. Nem por sorte da ganância, mas de boa vontade. O presbítero, o pastor, ele deve fazer este trabalho porque ele deseja, porque ele quer, e ele está fazendo isso espontaneamente e de boa vontade. Agora, meus irmãos, é importante a gente compreender que não é todo homem que pode ser presbítero e todo homem que pode ser pastor e liderar a igreja. Se a gente falou um pouquinho antes que as mulheres não devem ser a liderança da igreja, nós temos também de deixar muito claro que não é qualquer e todo homem que pode ser. Existem qualificações muito bem estabelecidas por Paulo na palavra que mostram que são alguns homens que têm essa condição de serem pela graça de Deus. Não é qualquer homem que pode se tornar liderança, assim como também as mulheres não o devem. E aí Paulo mostra muito claramente quando continua e diz que o presbítero deve ser irrepreensível. Meus irmãos, alguém que aspira ao episcopado, alguém que quer ser presbítero e pastor, ele deve ter uma vida irrepreensível.
E é claro que isso não significa que essa vida tem que ser perfeita. Nós sabemos que não existe homem perfeito, e se existisse, e o que existiu já foi, que foi Jesus. Na realidade, se fosse para ser perfeito, nós não teríamos nenhum presbítero e nenhum pastor na nossa igreja hoje. Nós entendemos que não há homens perfeitos. A ideia aqui principal é que a vida do presbítero seja uma vida em que os irmãos e a sociedade ao redor não possa apontar falhas graves e falhas de caráter e falhas que nós observamos claramente. Por exemplo, nós não podemos ter um pastor ou um presbítero que está preso. Nós não podemos ter um pastor, um presbítero que, ao conhecimento de todos, é alguém que tem uma vida conjugal dupla, tanto com a sua esposa quanto com alguma amante. Isso não pode acontecer. Esse tipo de coisa é o que torna um presbítero alguém reprovável. O presbítero deve ser irrepreensível. Mesmo porque a vida daquele que está na frente, o pastor e o presbítero, é uma vida que está sempre em evidência. Aí no livro de Timóteo mesmo, lá no capítulo 5, no versículo 14, quem quiser abrir, abre, quem não quiser, depois veja em casa, está escrito o seguinte: os pecados de alguns homens são notórios e levam a juízo, ao passo que os de outros só mais tarde se manifestam. E quando a gente pensa em um presbítero que está sempre em evidência, os pecados cometidos por um presbítero são sempre notórios, porque todo mundo está sempre vendo o presbítero e o pastor como um exemplo. E é muito claro isso, e a gente precisa ter muito firme na mente que a vida de alguém que é líder e que está à frente e que é um exemplo deve ser irrepreensível. A gente leu o texto lá de 1 Pedro, e lá mesmo, no versículo 3, ele fala que os presbíteros devem tornar-se modelos do rebanho. E lá em Hebreus, no capítulo 13, versículo 7, o autor fala para nós nos lembrarmos dos nossos guias que pregam a palavra e para considerarmos atentamente o fim da sua vida e imitar a fé dessas pessoas. Meus irmãos, tudo isso é para mostrar para a gente que um homem pode sim querer o presbiterato, o pastorado, e é uma obra excelente que ele almeja. Mas quando ele faz isso, ele tem que compreender que ele vai estar se colocando em uma posição de exposição tal que qualquer pecado que ele cometa, ou qualquer deslize que ele cometa, vai ser considerado e considerado com muita veemência. Ele se coloca na posição de exemplo. Ele se coloca na posição de líder da igreja. E é necessário que ele seja, por isso, irrepreensível. Não perfeito, é claro. Ele pode pecar, pede perdão pelo pecado, ele é restaurado e continua, mas ele deve ser alguém que não tem esse tipo de pecado, falta grave às vistas de todos, e alguém que seja insubmisso e não reconheça os seus pecados. Se existe algum presbítero assim, ou pastor dessa maneira, ele deve repensar então o seu ministério. Um presbítero deve ser irrepreensível, mesmo porque ele vai ser alguém que vai ensinar e vai tentar liderar pelo exemplo. E isso requer integridade. Eu começo a pensar às vezes, meus irmãos, como que a vida de alguém ajuda e fortalece a pregação dessa pessoa. É muito diferente você ouvir a pregação de alguém que não pratica algo, de você ouvir a pregação de alguém que tenta de fato viver aquilo. É muito diferente, porque quando a gente vê isso, a gente observa, não, de fato ele acredita nisso que ele está falando, e de fato ele tenta viver isso que ele está dizendo. Quando o contrário acontece, muitas vezes a nossa cabeça é a seguinte: nossa, mas que hipocrisia. E aí toda a mensagem que ele passa, por mais bíblica que seja, muitas vezes acaba caindo em ouvidos surdos. E eu comparo isso, por exemplo, ao pai em uma casa. Nós temos alguns pais que falam assim ao filho: olha, filho, você deve ir à igreja, tá bom? Papai não vai hoje, mas você tem que ir, tá? E é interessante porque quando isso acontece,
Via de regra, o filho vai olhar e falar, não vou, é claro que não. Se fosse importante, ele também ia. É mais ou menos essa ideia de integridade. É mais ou menos como aquela mãe que fala para o filho o seguinte, olha, respeita o seu pai. Mas quando os dois estão brigando, ela está xingando ele de tudo quanto é nome. Por exemplo, esse tipo de coisa mostra uma falta de integridade. O pai que fala ao filho, olha, não deve xingar o outro. Mas quando está no trânsito e o filho aí no banco traseiro e acontece alguma coisa, xinga o motorista do lado e o mundo todo porque está com pressa. Meus irmãos, isso é chamado de integridade. E esse tipo de integridade de vida traz força à mensagem que é pregada, ao que o presbítero, o pastor, o líder, vai passar como algo a ser seguido. É por isso que ele deve ser irrepreensível, no máximo que for possível. Também porque ele deve honrar a igreja. O pastor, o presbítero, eles são representantes de Cristo, despenseiros de Deus. Primeira coisa importante, meus irmãos, o presbítero deve ser irrepreensível. Hoje, como eu já disse, eu não vou abordar todos os aspectos. Hoje eu queria abordar com os irmãos as funções do presbítero. Começando pela sua irrepreensibilidade, porque isso é necessário para que ele exerça as suas funções. Mas hoje eu queria abordar principalmente as duas funções que o presbítero tem. E a primeira delas é ensinar. O texto que a gente leu diz que o presbítero ele deve ser apto a ensinar. Um dos principais aspectos de ser um presbítero, de ser um pastor, é ser alguém que de fato ensina. Abram lá, por favor, meus irmãos, a Bíblia de vocês, lá em Atos 6. Eu estou pedindo para abrir alguns textos, porque são textos-chave que nos mostram essas questões importantes. Atos 6, versículos 3 e 4. Em Atos 6, ocorre a criação do ofício do diaconato, que são aqueles homens que cuidam da parte física, muitas vezes, dos irmãos da igreja. Mas, aqui a gente pode ver muito claramente qual que é a preocupação principal dos apóstolos quando fazem isso. Em Atos 6, versículo 3 e 4, depois de falar que não é correto que os apóstolos gastem tempo ajudando as viúvas e servindo as mesas, então ele diz o seguinte, mas irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço, que é a diaconia. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O ministério da palavra, o ensino, é algo que tem uma posição de grande importância no ensino bíblico, na palavra de Deus. E para Paulo, quando Paulo fala sobre ensino, ele fala com muita veemência. Lá em Efésios 4, ele fala o seguinte, olha, Deus concedeu à igreja homens para serem evangelistas e pastores mestres, para que essa igreja seja aperfeiçoada, que ela seja edificada em amor, que essa igreja cresça e se tornem homens, e não mais meninos. Meninos que são impelidos de um lado para o outro por todo o vento de doutrina. Meus irmãos, o fato é que a igreja é sempre atacada por todo tipo de doutrina falsa. A igreja é sempre atacada por falsos ventos de doutrina e falsos mestres que às vezes, muitas vezes, adentram a igreja e passam a ensinar o que é errado. É por isso que quando Paulo fala sobre o presbítero, diz o presbítero tem que ser apto a ensinar. O ensino é algo necessário para que a igreja continue caminhando bem. E para a defesa da igreja, lá em Tito, quando Paulo fala para Tito, outro pastor, ele fala o seguinte, que Tito deve ser apegado à palavra e os homens como ele, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto de exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. E lá em Tito também, ele fala que existem falsos mestres, insubordinados, que estão fazendo casas inteiras serem pervertidas, e estes falsos mestres devem ser calados.
E, meus irmãos, este é o processo do ensino. É pelo ensino que a igreja se fortalece, que a igreja expulsa a mentira, que a igreja contrapõe os falsos mestres. É necessário que o pastor e o presbítero sejam homens que compreendam a palavra de Deus e que ensinem bem a palavra de Deus. E eu digo isso com temor no coração, mas como algo que é necessário que nós compreendamos. Existem muitos pastores e presbíteros hoje que não dão a devida atenção ao ensino e ao estudo da Bíblia. Hoje nós temos um movimento que é contrário ao ensino, que é contrário à doutrina. Movimento que diz mais ou menos assim: ok, é importante a Bíblia, mas é muito mais importante a gente estar aqui em comunhão e cantar e sentir o mover do Espírito e vamos lá. Só que quando isso acontece, a igreja é levada de um lado para o outro por todo o vento de doutrina. É necessário que o presbítero, que é também o pastor, seja alguém versado nas Escrituras e, conhecendo a Escritura, ele possa pregá-la e ensiná-la. O presbítero deve ser alguém que conhece e prega a palavra, de modo que aquele que não conhece a palavra e que não é apto para ensinar, também, de acordo com Timóteo aqui, não deve ser alguém que exerce o presbiterato. Se alguém não consegue expor a palavra de maneira simples, muitas vezes, se ele não consegue ensinar, ele também não é qualificado para exercer. Assim como as mulheres não são, também o homem que não tem essa condição não é. É necessário que o homem seja capaz de ensinar e de passar a verdade bíblica. E não estou falando aqui, meus irmãos, que este homem deve ser o melhor professor e o melhor pregador, mas deve ser alguém que consegue abrir a palavra e ler um texto e explicar o que esse texto diz. Meus irmãos, segunda questão importante é que o presbítero deve ser alguém que prega a palavra, que ensina a palavra. E a terceira questão importante aí, que é a segunda função, é que o presbítero deve exercer a liderança. Abre aí no versículo 4 do texto que a gente está lendo. Versículo 4. Eu estou pulando muitos, porque eu vou depois, em outra ocasião, falar sobre eles. Mas hoje vai ser apenas sobre as funções. A segunda função importante do presbítero é que este presbítero deve exercer a liderança. Veja aí, versículo 4 fala assim: que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo o respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Meus irmãos, a função principal do presbítero, como já diz a palavra bispo mesmo, é a de liderança. Quando Paulo deixa Tito lá em Creta, ele deixa Tito para Tito organizar a igreja. E fala: Tito, constitui presbíteros. Porque os presbíteros são aqueles que vão organizar a igreja e vão liderar a igreja. Agora, um presbítero vai conseguir liderar a igreja se ele também for alguém bom liderando dentro de sua casa. A palavra diz como é que ele vai conseguir liderar uma coisa maior se ele não consegue liderar nem mesmo a sua casa, que é um núcleo muito menor. O presbítero deve ter a liderança em casa. E isso não quer dizer, como vocês sabem, que ele deve ser um autoritário em casa e impor as coisas para a esposa e filhos. A ideia é que ele deve liderar amorosamente a sua casa, a sua esposa e também os seus filhos. Lá em Tito também há as qualificações, e lá em 1 Tito, capítulo 1, versículo 6, fala que os filhos destes homens devem ser crentes, que não são acusados de dissolução nem de insubordinados. Meus irmãos, aqui é uma questão importante. Nenhum homem é capaz de transformar o coração do filho. Nenhum homem é capaz de ensinar o filho e garantir: esse aqui vai ser salvo, esse aqui vai ser regenerado e um crente e um homem valoroso. Isso é impossível ao homem. Ele faz o que pode, mas o resto está na mão de Deus.
Mas é importante que este bispo, esse presbítero, ele se esforce nisso e mostre seu esforço e faça todo o possível para que o filho, enquanto sob a sua tutela, seja alguém que não é insubmisso e alguém que não é visto pelos outros acusado de dissolução ou de insubordinação. O homem deve disciplinar o seu filho e ensinar o seu filho. E quando nós vemos que existe um homem temente a Deus, via de regra, pelo menos o normal é que a casa dele, a sua esposa e filhos, sejam também uma grande bênção. Pelo menos isso é o que nós temos visto acontecer e é o que a palavra diz. Lá no Salmo 127, versículo de 1 a 4, é um texto que eu gosto muito, porque nos mostra como é a casa de alguém que teme ao Senhor. E diz assim, acho que é o 128, e diz assim: Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de suas mãos comerás. Feliz será e tudo te irá bem. Tua esposa no interior da casa, uma esposa fiel, será como a videira frutífera. Teus filhos, como rebentos da oliveira à roda da tua mesa, os filhos presentes na casa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Um homem que de fato teme ao Senhor, via de regra, tem a sua família na igreja e a sua família seguindo a Deus. Em alguns casos, cumprindo o plano de Deus muito maior, isso não acontece. Em alguns casos, o homem não faz a sua função dentro de casa. Em alguns casos, o homem faz, mas a mulher não faz e por aí vai. Mas nós temos que o normal e o corriqueiro é que um homem que teme a Deus tem uma família que segue também a Deus e uma família que é uma grande bênção, não só na sua casa, mas também na igreja. Então, quando nós vemos alguém que tem uma família boa, que é crente, que segue a Deus, nós temos uma visão de que este homem é um homem que teme a Deus. E isso faz com que ele também não seja repreensível, seja um homem irrepreensível também, que segue a palavra de Deus. Meus irmãos, tudo isso é importante compreender, principalmente porque nós temos às vezes uma compreensão errada de como que deve ser um pastor ou um presbítero e de qual a sua função primordial. Eu lembro do Paul Washer, e uma certa vez ele dá uma entrevista e diz que ele pregou numa igreja e quando ele estava saindo, ele conversa com uma senhora e a senhora fala para ele: Nossa, eu queria muito que você fosse o pastor da nossa igreja. E o Paul Washer vira para ela e fala: Olha, ok, mas você nem me conhece. Você não sabe como é que eu sou na minha casa. Você não sabe como é que eu sou com a minha esposa. Você não sabe como é que eu sou com os meus filhos. É que eu seja o pastor só pela minha pregação? Meus irmãos, a pregação é importante, a liderança da igreja é importante, mas é necessário que este homem seja um bom homem, um bom marido e um bom pai também dentro da sua casa. Isso qualifica ele para ser um presbítero. E muitas vezes a igreja, nesse pensamento errado, acaba cobrando os presbíteros e pastores de trabalharem muito na igreja, e isso muitas vezes faz com que esses presbíteros e pastores deixem relegada um pouco a sua família. E isso acontece muito. Não são poucos os casos de filhos de pastores e presbíteros que sofrem tanto que lá na frente, quando chega uma idade tal, fala: não quero mais saber de igreja. Isso é muito comum, porque pensa que a igreja é algo que rouba o pai dela. Meus irmãos, nós precisamos como igreja ter este entendimento e essa compaixão pelos líderes, pelos presbíteros todos, sabendo que eles têm família e isso deve ser prioridade. Nós precisamos priorizar também isso, porque é isso que a palavra diz. Então, faço aqui um apelo à igreja, pensando nos presbíteros todos aqueles que são liderança, que entendam que estes homens têm um tempo X dado por Deus, são 24 horas no seu dia, um tanto para comer, um tanto para dormir, um tanto para trabalhar, um tanto para a sua família e um tanto para a igreja.
A ideia não é que seja tudo para a igreja, mas deve ser muito equilibrado isso, para que este homem também tenha uma vida correta diante de Deus, cumprindo os seus papéis principais de pai e de marido dentro da sua casa. E somente assim ele vai ter condição também de fazer isso na igreja. Quando a sua casa vai mal, também vai mal todo o seu ministério. Uma coisa não pode interpor a outra. Agora, essa liderança que é exercida pelo presbítero não pode ser uma liderança que pensa muito em si. Deve ser uma liderança desinteressada e amorosa. Lembra que eu li o texto de 1 Pedro, capítulo 5? Eu vou de novo falar sobre esse texto. E lá no capítulo 2 e 3, Pedro fala o seguinte: que estes homens devem pastorear, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Meus irmãos, um grande problema que a gente tem visto na igreja brasileira é de pessoas que tentam assumir o presbiterato e o pastorado, e alguns apostolado e por aí vai, mas com um intento no coração não de servir a Deus e de liderar a igreja amorosamente, mas de alguma maneira ter algum ganho. É por isso que Pedro fala, olha, o presbítero não pode ser presbítero por ganância. Ele não pode querer ter algum ganho. O presbítero não pode ser um líder dominador. Ele deve ser um líder pelo exemplo. É necessário, meus irmãos, que todo presbítero pense a respeito disso antes de aspirar ao ministério, antes de aspirar ao episcopado. Porque essas são coisas que pegam muito fortemente no homem. Nós sabemos que o homem é um ser corrupto. O nosso coração é mau. E o nosso coração muitas vezes é corrompido pelas coisas que estão ao redor. E às vezes o presbiterado e o pastorário, depende qual que é o sistema da igreja, pode levar o homem ao pecado de ser de fato ganancioso e querer algum ganho com isso, e de ser de fato alguém dominador e exercer uma liderança forçada, dominando aquela igreja. É necessário que o homem que quer ser presbítero compreenda isso. O presbítero deve ser alguém que lidera em amor, despretensiosamente, sem ganância, buscando principalmente o reino de Deus. E a nossa igreja tem um sistema de governo, a IPB, que é muito interessante para isso. A IPB, à luz da palavra, entende que a igreja não pode ser liderada por um homem só. Quando existe a centralização de um homem no poder, isso pode gerar um grande problema e o homem vai ter a tentação de ser corrompido e de fazer coisas para ganho próprio e de dominar. É por isso que a IPB tem um entendimento, à luz da palavra, de que a liderança deve ser por colegiado. Ou seja, não é só um homem que lidera e que governa a igreja, mas é um grupo de homens que são levantados por Deus para isso. E quando nós vemos isso, a palavra deixa muito claro que isso acontece. A gente olha que toda a igreja que é referido à liderança no Novo Testamento, ela fala sobre um grupo de presbíteros. E não sobre só um presbítero ou só um pastor, mas há um grupo de pessoas liderando essa igreja. E isso evita muitos males. Isso evita, como eu falei, a corrupção do homem. Isso evita uma visão muito pequena de um único homem. Lá em Provérbios 11:14 fala que, não havendo sábia direção, cai o povo, mas na multidão de conselheiros há segurança. Quando há um só homem, é possível que a igreja erre muito. Mas quando há muitos conselheiros, é muito mais possível que haja segurança, que haja um conselho sábio. Ter vários homens, um colegiado, evita injustiças, evita favorecer um e preterir outros. E além de tudo isso, promove também o crescimento e a edificação da igreja em si. Quando tem só um homem à frente, ele fica muito solitário e ele tem que crescer sozinho. E isso muitas vezes não acontece. Quando há um colegiado de pessoas, eles se ajudam, como fala também lá em Provérbios 27:17.
como ferro com o ferro se afia, assim o homem ao seu amigo. É necessário que haja esse colegiado para o crescimento dos próprios presbíteros. Meus irmãos, tudo isso é para a gente compreender como que é o nosso sistema e por que é assim. Nós, como presbiterianos, entendemos a malignidade do homem, entendemos que o homem precisa de um colegiado para não ser corrompido pela graça de Deus, e tudo isso é feito segundo a palavra que diz que a igreja é liderada não por um só, mas por um colegiado, por um grupo de homens que são escolhidos por Deus e eleitos pela igreja. Todo presbítero é eleito pelo corpo maior para assentar naquela posição e exercer o seu cargo. Tudo isso é feito por eleição para que não haja de novo favorecimento ou preterição ou preterimento de alguém que queira ser um presbítero. Na IPB nós fazemos isso crendo que é a forma correta. Meus irmãos, até aqui eu tentei expor para vocês qual que é o ensinamento bíblico com relação às funções do presbítero. E tentei mostrar para vocês como que é importante e como que é difícil muitas vezes exercer essas funções e como que isso demanda destes homens que Deus levanta para isso. E eu queria agora falar rapidamente sobre como que a igreja deve se comportar diante disso. E para isso, eu queria ler dois textos, dois versículos rapidamente. Não precisa nem abrir. Um está lá em 1 Tessalonicenses 5, versículos 12 e 13. E fala assim: Senhor, e vos admoestam, e que os tenhais, estes homens que lideram, com amor em máxima consideração, por causa do trabalho que realizam, vivei em paz uns com os outros. 1 Tessalonicenses fala a respeito destes líderes e que a igreja deve ter estes líderes com amor e máxima consideração por causa do trabalho que realizam. E lá em Hebreus, no capítulo 13, versículo 17, fala assim: obedecei aos vossos guias, e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. A orientação bíblica para a igreja é que haja todo o amor, toda a consideração, todo o respeito e toda a submissão a estes líderes que foram colocados à frente da igreja. Não apenas a um homem, e não a um homem que fala o que quer, mas a homens, um grupo que foi levantado por Deus e segue a palavra dele para guiar a igreja. A igreja deve, com toda a vontade, com todo o entendimento, respeitar a sua liderança. Porque Deus instituiu essa liderança na igreja, porque Deus chamou esses presbíteros, porque Deus capacita diariamente cada um deles, e porque estes homens, todos eles se esforçam muito para conseguir liderar a igreja e carregar o corpo de Cristo da maneira correta, ensinando, aconselhando e liderando em todos os momentos. Meus irmãos, eu espero que com essa leitura, com esse texto que nós lemos, principalmente, que nós entendamos a importância do presbiterato, nós entendamos as funções do presbiterato, nós entendamos que homens podem buscar isso, mas que ao buscarem devem considerar as dificuldades e entendamos que como igreja nós precisamos dar todo o respeito para estes homens e dar todo o amor necessário para que eles possam exercer o seu ministério, a sua função da maneira correta. Um presbítero ou um pastor não consegue liderar sozinho, não consegue ensinar sozinho. É necessário que a igreja toda concorde e acompanhe em todas as coisas. Se não for assim, infelizmente a igreja não caminha. Se, por um lado, a liderança não pode ser feminina, por outro deve ser de homens capacitados. E a igreja deve, com todo o seu empenho, ajudá-los nessa capacitação e orar por esses líderes. Que Deus nos ajude, nos levante mais homens qualificados para o ministério, capacite mais a igreja a auxiliá-los
e os mantenha fortalecendo na sua luta, no seu ministério, contra as artimanhas, muitas vezes, do mal, que tentam tirá-lo dali, e assim que com uma liderança forte, a nossa igreja possa crescer cada vez mais e ser cada vez mais edificada no corpo de Cristo. Vamos orar, meus irmãos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos agradecer ao Senhor pela vida que o Senhor nos deu, agradecer ao Senhor pela leitura da sua palavra, agradecer a Ti, Pai, por tudo que o Senhor tem nos dado, agradecer porque o Senhor concedeu à igreja, como diz lá em Efésios, pastores mestres, o Senhor concedeu à igreja evangelistas, o Senhor concedeu à igreja homens e dons para que essa igreja seja fortalecida e cresça. Pedimos, Pai, que a nossa igreja possa fazer isso, possa compreender as funções do presbítero e possa, com tudo o que for possível, auxiliá-los nessa caminhada. Que nós possamos respeitá-los e orar por eles e fazer todo o possível para que a igreja continue caminhando bem em direção ao Senhor. Nos ajuda, também ajuda os presbíteros, capacita-os, fortalece o chamado e dê para eles a condição de caminharem segundo a sua palavra, Pai. Isso nós rogamos a Ti, em nome de Jesus. Amém.